e a gente vai estar lendo como um texto base para a nossa reflexão e para o nosso bate-papo, porque isso aqui é um bate-papo teológico, não é? A gente vai estar fazendo isso lendo o Evangelho de Mateus no capítulo 23, dos versos de 1 a 12. Se estiver com Bíblia aí, você pega a sua Bíblia e o Abraão vai estar lendo para a gente poder, então, estar refletindo sobre essa questão do coronelismo eclesiástico. Inclusive, quando a gente lançou o tema, a gente teve perguntas no desdobramento do tema, não é isso? Coronelismo eclesiástico, você sabe o que é isso? Você vive isso? Já viveu isso? Você percebe claramente isso acontecendo dentro da igreja brasileira hoje? Respostas que você vai com certeza dar no andamento aqui do nosso bate-papo, então. Abraão vai ler Mateus 23, de 1 a 12. Pode ler, então. Do 1 a 12, né? Isso. Glória a Deus. Tem mais irmãos entrando aí. Mateus 23, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e aos fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Amém. Amém? Bom, vamos fazer uma coisa que a gente não fez nas outras lives? Vamos orar? Amém. Vamos orar então, né? Glória a Deus. Deus grandioso, nós lemos a Tua palavra nessa hora. E pedimos que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento e o nosso coração para tratarmos de assuntos tão importantes para a nossa reflexão, para a nossa edificação, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso quebrantamento enquanto cristãos. Realiza, Deus, coisas grandiosas no meio de nós, através de nós, enquanto estamos assim, refletindo sobre a Tua palavra nessa oportunidade. É assim que nós oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém. Então vamos falar sobre coronelismo eclesiástico nessa oportunidade, então, não é isso? Isso. E eu queria começar falando sobre coronelismo, pegando um substantivo, coronel, e unindo a um sufixo da língua portuguesa, o ismo, para poder falar uma coisa. Todas as vezes que você pegar uma palavra da língua portuguesa e ligá-la ao sufixo ismo, você vai ter, então, a construção do quê? De uma forma de pensar, de uma questão doutrinária, de hábitos e costumes, do
erguimento de algum tipo de comportamento que vai se tornando, como diria eu, um tipo de comportamento vicioso. Então, todas as vezes que a gente pegar o sufixo ismo e ligar alguma palavra, ele vai nos fazer pensar em alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Nesse momento, a gente vai falar sobre coronelismo e vai nos fazer pensar e lembrar de muita coisa ruim, não é isso? Mas, quando a gente vai pegar o sufixo ismo e ligar a muitas outras palavras, ele vai nos trazer questões de saúde. Por exemplo, a gente vai ouvir falar sobre cristianismo, não é isso? A gente vai ouvir falar de denominações como a Igreja Presbiteriana, vai falar sobre presbiterianismo. E a gente vai ouvir falar sobre muita coisa boa que está ligada ao ismo. Não é isso? Mas nessa oportunidade, infelizmente, eu quero falar sobre coronelismo. E aonde que impera esse coronelismo? O coronel é alguém que tem uma patente dentro do militarismo, não é isso? E o que ele faz com essa patente? Ele mostra a sua autoridade. Não é isso que ele faz? O coronel, dentro do militarismo, ele é alguém que cobra dos seus subordinados alguns tipos de postura. E eu quero usar o termo coronel do militarismo para trazer para dentro do cristianismo, o cristianismo brasileiro, e mostrar claramente que a gente vive uma época onde nós temos muitos e muitos coronéis dentro da igreja brasileira. As denominações brasileiras estão repletas de coronéis. E a gente vai falar algumas coisas aqui, mostrando e revelando o seguinte, que realmente essa questão do coronelismo eclesiástico, ela é muito antiga. Ela não é de agora. Ela não vem de um pouco tempo para cá, mas ela vem de muito tempo para cá. Jesus Cristo enfrentou essa questão dos coronéis dentro do âmbito religioso. Os coronéis já existiam dentro do judaísmo, que era uma organização religiosa do século I. E a primeira coisa que eu quero dizer, para a gente poder pensar nessa oportunidade, algo bastante curioso, é que a gente vê o exemplo dos coronéis dentro do judaísmo, a gente vai ver o exemplo de Cristo como Senhor do cristianismo, a gente vai ver o exemplo de Cristo como um Senhor, um rei que serviu, e a gente vai ver, em contrapartida, dentro da igreja brasileira, líderes que querem ser parecidos e que fazem de tudo para serem idênticos a quem? Aos líderes da religião judaica. Como isso é contraditório, né? Como isso deve mexer com a nossa mente? Jesus é o Deus homem, o rei que serve. E a gente vai ver muitos homens dentro da religião que querem ser servidos. Não é isso? Glória a Deus. Mas a própria Escritura, a própria Bíblia vai nos ensinar algumas coisas importantíssimas, interessantíssimas a respeito e em relação a como a gente pode identificar uma denominação sendo guiada por um coronel eclesiástico ou até mesmo por uma linha de homens com esse comportamento. Talvez uma denominação possa ser liderada por uma grande linha de coronéis eclesiásticos. Não é isso? E se ter um coronel eclesiástico já é algo maléfico para a vida da igreja, para a vida de uma igreja, para a vida de uma denominação, imagine tendo vários coronéis. Fica mais complicado ainda. E eu quero começar, obviamente, nós que somos cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que eu quero dizer é o seguinte, se aquilo que você segue enquanto cristão, se tem algum tipo de imposição, de norma, que não é extraído da Escritura, isso deve ser questionado. E se você segue algum tipo de líder, aonde esse líder, claramente, ele não sabe nada da Bíblia,
ou se ele não prega a Bíblia, ou se ele não vive de acordo com as Escrituras, como você vai segui-lo e por que vai segui-lo? Jesus identifica os coronéis religiosos da sua época. São os líderes da religião judaica. E Jesus dá muitas admoestações dentro dos evangelhos. Em uma delas, inclusive, ele chega a dizer assim, ó: acautelai-vos dos falsos mestres. Não é isso que Jesus diz? Se é para nós nos acautelarmos, nos afastarmos, nós temos cautela, nós temos cuidado. Como muitos crentes hoje no século XXI estão vivendo debaixo das chibatas desses coronéis da religião. E por que estão seguindo e vivendo debaixo dessas chibatas? Por algumas questões. Vamos lá. Por falta de conhecimento bíblico, número 1. Outra razão, por confundir cristianismo como igreja enquanto instituição humana, e acaba confundindo a questão do institucionalismo. Acaba confundindo institucionalismo com cristianismo. Isso vira uma confusão tão grande, mas tão grande, a falta de conhecimento. Glória a Deus. Confusão com institucionalismo e cristianismo. E outra coisa, terceiro lugar, idolatria, que acontece através de aprisionamento, por olhar para alguém com um terno preto e por alguém que se diz ser algo. E esse alguém usar a sua posição, presta bastante atenção, usar a sua posição para intimidação. Isso é muito grave. Isso é muito complicado. Como a gente vive hoje, no século XXI, cercado desses vários coronéis eclesiásticos. E a gente vai ver as consequências na vida das pessoas que são guiadas e que são machucadas e que são feridas por esses coronéis. Quanta gente tem a sua vida destruída por esses coronéis? Quanta gente? Quanta gente? Quanta gente hoje, inclusive, coloca a culpa em Deus e diz que Deus não é tão bom assim, e diz que Deus não é tudo isso que se ouve falar por causa destes coronéis. Mas eu também quero dizer que estes coronéis, por não conhecerem nada da Bíblia, por não conhecerem nada de Deus, acabaram pregando um Deus de acordo com as suas próprias conveniências. Porque o Deus que eles conhecem, inclusive, é um Deus que faz com que aqueles que são servos, estão dentro de determinadas comunidades, com que esses jamais os questionem, até mesmo quando eles praticam as maiores heresias. Mandar um abraço para o meu irmão, pastor Aldomir, que está com a gente aqui nessa oportunidade. Deus abençoe. Se quiser depois compartilhar, fazer alguma colocação, fique à vontade. Como vocês também que estão aqui conosco nessa oportunidade, podem testemunhar de algumas coisas que a gente já está falando aqui. Não é isso? Mas vamos ao texto bíblico, para a gente ter primeiro a base e depois a gente começar a fazer pontuações, que vão ser pontuações muito dolorosas, que vão ser pontuações enfáticas, que vão ser pontuações drásticas, porém pontuações verdadeiras, ok? O que o texto está nos dizendo? Você que está chegando agora, a gente acabou de ler Mateus 23, dos versos de 1 a 12. E o que o texto está nos dizendo? Jesus está, como sempre, fazendo o quê? Ensinando. E a gente vai ver no cenário e no pano de fundo do Evangelho de Mateus, Jesus ensinando os seus discípulos sobre muitas coisas. Jesus está falando sobre ética, sobre comportamento. E agora, quando a gente chega no versículo 23, o Abraão gosta muito disso, né, Abraão?
Jesus está ensinando os seus discípulos a terem uma coisa que poucos cristãos têm no século XXI. Jesus está ensinando os seus discípulos a terem senso crítico. Aprendam a observar. A observância na vida cristã é algo importantíssimo. A falta da observância pode levar você ao abismo. Quando os apóstolos perceberam que dentro da igreja primitiva se fazia necessário que fossem escolhidos alguns homens para o ministério do diaconato, eles disseram o que para o povo? Escolhei dentre vós 7 homens. E como eles devem ser? De boa reputação. Não é isso? Que ninguém fale mal deles. Que eles não tenham uma vida dupla. Que eles não tenham uma ficha corrida, manchada. Não é isso? Que eles sejam cheios de sabedoria. Eles tenham equilíbrio. Que eles saibam aconselhar. Que eles saibam apaziguar. Que eles saibam interpretar a Escritura para vocês. Que eles tenham um coração sensível. Estou falando de coronelismo eclesiástico. Quanta coisa a gente já pode colocar aí, fazer um paralelo entre muitos líderes da igreja evangélica no século XXI, inclusive do seu líder, não é isso? Quantas coisas você já pode começar a fazer. Não é isso? Mas no capítulo 23 de Mateus, Jesus, então, vai ensinar os seus discípulos a terem senso crítico. E Jesus fala de uma maneira como se ele estivesse apontando, colocando literalmente o dedo, né? Ele está direcionando. Olhem, não é isso? Observem. Discípulos, olhem aqueles que são os fariseus, os líderes de um dos muitos partidos políticos do século I. Observem como eles são orgulhosos. Engraçado. Será que você tem um pastor orgulhoso? Um líder orgulhoso? Observe como eles são. Os escribas e os fariseus. O que eles fazem? Eles gostam de se assentar nos primeiros lugares. Eles gostam de destaque absoluto. Eles gostam de serem vistos. Falta pouco. Eles querem que as pessoas, inclusive, quase que venham tomar a bênção deles, né? Falta pouco isso, né? Hoje em dia tem muito pastor que, se ele se assentar no banco de uma igreja e ninguém o ver lá, no final ele vai embora falando para meia dúzia de pessoas: eu sou um pastor e ninguém me anunciou, ninguém me convidou para ir para a tribuna. Será que a gente vê isso no século XXI? Será? Jesus diz que eles são orgulhosos. Jesus diz o seguinte, ó: façam o que eles falam, olha só, mas não façam o que eles fazem. Isso é muito grave. Olha só, sabe o que Jesus está dizendo? Observem que não há um matrimônio perfeito entre o que pregam e o que vivem. Observem isso. Não há um matrimônio entre o que pregam e o que vivem. Sabe o que Jesus está ensinando para os seus discípulos que nós precisamos entender? Que a liderança da igreja precisa pregar um evangelho, olha só, aos ouvidos e aos olhos. Aquilo que você ouve o seu líder falar, não adianta ele pregar sobre amor na tribuna e depois ser alguém extremamente ignorante com as ovelhas quando desce lá. Não adianta ele pregar comunhão se ele vive quebrando relacionamentos com tudo e com todos, com a sua prepotência e arrogância. Não adianta. Não adianta. A gente precisa refletir sobre isso. Os coronéis eclesiásticos são exatamente assim. Eles querem destaque, eles querem popularidade,
mas eles não querem ser fiéis ao conteúdo do Evangelho, não é isso? Eles não são conhecidos por amarem as ovelhas e nem por perdoarem quando elas cometem alguma falha. Eles são conhecidos, sabe pelo quê? Por cobrarem das ovelhas em primeiro lugar. Você não está vindo à igreja? Por que você não está vindo à igreja? Aí ele lembra assim, ó, você não está vindo na igreja, não está entregando o dízimo, não está entregando a sua oferta. Cuidado com as consequências de Deus, hein? Está preocupado com o seu bolso, não está preocupado com a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles são homens que não têm uma disposição para o trabalho secular, e isso é muito sério. Muita gente sem vocação dentro de ministérios, assentados em cadeiras de ministérios, porque não tem disposição para o trabalho, e acham o caminho eclesiástico, o caminho da igreja, mais fácil. Eu faço parte de uma denominação chamada de tradicional histórica. Eu sou presbiteriano. E o coronelismo eclesiástico, vocês estão pensando que não existe também dentro da igreja presbiteriana? Existe em qualquer denominação. Existem locais onde você vai encontrar líderes abençoados. Homens com coração quebrantado, homens com coração voltados para Deus. Você vai encontrar lugares onde os homens eles têm máscaras. Eles sobem lá no púlpito, são extremamente religiosos, mas quando descem dali, os homens são verdadeiros secretários do diabo. Verdadeiros demônios. Em qualquer denominação, nós vamos observar isso. Outra coisa, eu falei aqui que eles gostam de ser beneficiados pelas instituições. E é isso que eles gostam de fazer. Em denominações históricas, tem muitos coronéis eclesiásticos que são beneficiados pela instituição da seguinte forma, vou contar para vocês aqui. Eles se voltam para a instituição e eles se formam pela instituição. Na minha instituição, nós somos obrigados a termos um curso acadêmico perfeito na área teológica, onde nós estudamos muitas matérias, para que possamos servir com excelência. E nós aprendemos lá dentro, estudem e continuem estudando. Tem muitos que saem de lá, que não leem sequer, depois não leem sequer nem a revista da escola dominical que eles vão dar aula. Mas se beneficiam da instituição, sabe por quê? Porque a instituição tem universidades. Então, eles voltam para as universidades, sabe para quê? Ao invés de estudar dentro da universidade matérias, disciplinas, buscar formação na área teológica para eles poderem crescer, eles vão fazer direito, sabia? Vão fazer administração de empresas. Eles usam a denominação. Querem só os benefícios. Querem só os benefícios. Outra coisa, os coronéis eclesiásticos têm uma mania. Sabe o que eles fazem também? Eles são assim. As pessoas da igreja que têm uma melhor condição financeira, eles abraçam, eles bajulam, eles carregam no colo, eles estão sempre com eles, eles almoçam, eles vão para as lanchonetes, sempre com essas pessoas, mas eles sequer gastam o mínimo com aqueles que são assalariados, não é isso? Eles sequer estão no meio dos mais pobres. Isso não traz marketing, ibope nenhum para eles. Jesus está falando, olhem, percebam, é perceptível que esses homens não foram chamados por Deus. A palavra que às vezes sai da boca deles, você não vê no coração deles. Você não vê no comportamento deles. Tem uma frase de um dos maiores pregadores da história da igreja cristã, o nome dele, Charles Haddon Spurgeon. Ele diz uma coisa assim, ó. Antes que as ovelhas chorem assentadas nos bancos pelos seus pecados, é importantíssimo que os pastores
chorem em suas tribunas pelos seus pecados. Você vê algum pastor hoje, nos dias de hoje, chorando seus pecados? Você vê isso? Eles choram ao falar da cruz, eles choram ao falar que a graça os alcançou. Pelo contrário, eles são altivos, não é isso? Eles falam com uma voz grossa e impostada, como moralistas. A gente não vê fruto do Espírito neles. Não vê, não percebe, não encontra. Jesus está falando, observem que eles andam com filactérios. Sabe o que eram filactérios? Eram fitinhas que eles usavam na testa, com os 10 mandamentos, para dizer que eles andavam com a lei o tempo todo em suas mentes. Engraçado que eles andavam o tempo todo, Abraão, com a lei nas mentes, mas eles mataram a Jesus, o Filho de Deus. Que contradição, hein? Como pode? Eles leram lá não matarás, mas mataram o Filho do Deus vivo. Os seus atos mostraram verdadeiramente a natureza dos seus corações. É isso? Jesus também fala para olharem a maneira como eles se vestem. Não é isso? Eles chamam a atenção pela maneira como se vestem. Hã? Alguns até, ao invés de pregarem a Escritura, pregam nos púlpitos hábitos e costumes, não é isso? Irmão, se alguém vier na minha igreja e não estiver de gravata e paletó, não prega na minha igreja. Ele se esconde atrás de roupas que dão para ele um status de uma espiritualidade teatral e mentirosa. Muito complicado isso. Mas isso é desde o tempo de Jesus. Os mesmos que andavam com suas estolas, com suas vestimentas religiosas, foram os mesmos que ficavam por trás dos bastidores, dizendo uns para os outros, precisamos matá-lo rapidamente. Jesus, então, falando para os discípulos, ele diz para eles, olhem, observem, e depois ele diz, agora, virem-se para mim. Eles gostam de ser mestres. Eles gostam de ser chamado disso. Eles gostam de ser chamado daquilo. Engraçado, os coronéis eclesiásticos, eles fazem seus cursos teológicos, alguns cursos até muito fracos, por sinal, porque se fossem bons, eles pregariam nos púlpitos e conseguiriam edificar a igreja com a grandeza e a riqueza das escrituras. Mas eles não conseguem. Mas andam com anéis gigantescos nos dedos, já repararam? Sempre exibidos. Sempre. Jesus diz, olha para eles. Observem. Eles se acham salvos, porém estão totalmente perdidos. Complicado, né? E Jesus diz então, agora em relação a vocês, meus discípulos, não queiram ser chamados disto ou daquilo. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, ouçam os meus ensinos e se esvaziem de todo o tipo de arrogância, prepotência, e que o poder que saia de vocês e que seja visto em vocês, que seja o poder que vem do alto, que seja o poder que vem de Deus. O poder que vem de Deus faz de cada um de vocês servos de Deus. Não tiranos que pregam a palavra de Deus. Não é isso? Os apóstolos eram totalmente diferentes dos líderes da religião judaica. E eu quero agora abrir um espaço aqui, porque eu vou continuar, eu não gosto de ficar falando sozinho. Quero dizer o seguinte, alguém tem alguma pergunta para fazer nessa construção inicial que a gente faz? Quer falar alguma coisa, Abraão? Alguém quer falar que está nos acompanhando aqui? O momento é esse, pode falar. Está aí nos acompanhando Rhodes, meu amigo Rhodes, né? Fernando, tem muitas pessoas que
estão aí nos acompanhando, né? E que tem um grau de conhecimento, manifestem-se, né? Perguntem. Isso é muito bom. O reverendo falou algo aí, né? Acerca das lideranças judaicas, né? Que me chamou a atenção, né? Que eles usavam, né? Uma fitinha e carregava naquela fita os 10 mandamentos, né? Ou seja, eles pregavam uma coisa e viviam outra, né? A lei dizia para não matar e eles estavam matando, né? Então, tipo assim, não é diferente dos dias de hoje, né? Hoje nós temos líderes, né? Infelizmente, isso é lamentável, que não é diferente das lideranças judaicas, né? Que pregava uma coisa, vivia outra, né? Hoje eles pregam não matarás e estão matando. Às vezes não estão matando ali literalmente, mas estão matando ali com palavras, né? Com palavras frívolas, palavras carregadas, né, de ódio. Com articulações políticas. Exatamente, né? Estão matando. Na minha concepção, a pior morte é essa, que você mata a pessoa enquanto vivo, sabe? E é o que mais está acontecendo no nosso meio evangélico, nas igrejas da atualidade. Pessoas que estão dentro da igreja, pastor, mas estão mortas espiritualmente, estão com as suas almas ali feridas, pessoas que não têm mais forças para orar, pessoas que não têm mais força para abrir a Bíblia, porque foram vítimas de uma palavra, de um líder como esse, sabe? Que não tem amor, que não tem misericórdia. Na verdade, eles nem sabem o que significa amor, nem sabem o que significa essa palavra misericórdia. Entendeu? Então, hoje nós temos pessoas que foram vítimas desses bandos de coronéis. Estão lá, dentro da igreja mas estão mortas. Estão caminhando, estão andando, mas empurrando com a barriga, se arrastando. Por causa desses coronéis que estão lá, não porque foram escolhidos, chamados por Deus, vocacionados por Deus, estão lá, foram colocados por homens e eles não estão edificando a igreja do Senhor, eles estão destruindo, estão matando. Pois é. E a história do cristianismo, ela deve nos chamar a atenção pelo seguinte: ela deve nos mostrar o que todo aquele que quer viver de forma piedosa diante de Deus vai sofrer. Vai sofrer com os coronéis eclesiásticos, sejam enfrentando os coronéis eclesiásticos nas individualidades ou na instância dos concílios. Não é isso? É complicadíssimo. Jesus enfrentou um sistema religioso, o judaísmo. Não é isso? E na história da igreja, nós vamos perceber que isso aconteceu várias e várias vezes. Todas as vezes que você quer pregar a palavra de Deus com fidelidade, e Jesus nos mostra que um filho de Deus é aquele que agrada a Deus e não teme aos homens, nem aquilo que os homens possam lhe fazer, ele vai entrar na rota do Calvário. Não tem jeito. Vão colocá-lo lá e em algum momento vão literalmente sacrificá-lo. Esses enfrentamentos de Jesus com os líderes da religião judaica, com os coronéis do primeiro século,
Acabou no quê? Jesus sendo morto pelo orgulho deles. E eu quero falar de alguns desdobramentos históricos para a gente poder analisar, porque eu tenho muita coisa para dizer aqui, coisas bastante curiosas, que eu acredito que a gente vai rir em alguns momentos, que a gente vai se espantar em outros. Mas agora eu quero falar sobre a história da igreja e eu quero entrar num contexto. Depois da era apostólica, aqueles homens que guiavam a igreja dentro da fidelidade das escrituras, eles vão todos morrer. E o que vai acontecer? A igreja, que era apostólica, vai receber o patrocínio do Império Romano. O que isso vai prejudicar a igreja? No que vai prejudicar? A igreja se reunia em cavernas e em casas de pessoas convertidas, sempre se escondendo da guarda romana e dos judeus que ficavam procurando aonde estavam cristãos para fazer o que com eles? Para matá-los. Mas quando chega no terceiro século, a providência de Deus vai fazer com que um imperador romano, alguns historiadores vão dizer que ele se converte, outros vão dizer que ele vai ter uma simpatia pelo cristianismo. O nome dele é Constantino. E então ele vai terminar com a perseguição ao cristianismo e ele vai fazer o seguinte: o Estado romano vai patrocinar então o cristianismo, e agora os cristãos vão se reunir dentro dos templos romanos, e agora a igreja vai receber apoio financeiro de Roma. Só que agora algumas coisas vão acontecer. Não tem mais ninguém daquela linhagem apostólica para poder dizer o seguinte: olha, muita coisa que está acontecendo aqui estão acontecendo distorções gravíssimas, de acordo com aquilo que nós fomos ensinados. Então, quando não tem uma voz que confronta o sistema se fortalece, correto? E a igreja, então, vai passar a ser católica, apostólica, romana. E agora a igreja patrocinada pelo Império Romano, ela vai acontecer o seguinte com ela. Dentro dos templos romanos, havia todo aquele tipo de ornamento, de caricaturas, toda aquela mística e religiosidade romana está impregnada nos seus templos. Os cristãos vão se reunir lá, e lá também tem as chamadas esculturas dos antigos imperadores, aqueles imperadores que se tornaram expoentes dentro de Roma. E os romanos, eles adoravam estes imperadores, e lá estão as suas estátuas. A gente começa a ver idolatria dentro de um lugar onde se há um culto cristão. Isso é muito grave. Isso deve chamar a atenção da gente. E agora, por não haver mais ninguém que confronte o sistema então se apodera da igreja. E quando o sistema se apodera da igreja totalmente, o que vai acontecer? O império vai dominar a igreja de modo que vai tomar conta daquilo que a gente falou aqui outro dia, da parte da eclesiologia da igreja, da estrutura da igreja. E agora a gente vai ter arcebispos, padres, esses são agora os oficiais da igreja que passou a ser católica, apostólica, romana. Estes homens que são ordenados dentro da igreja romana, essa igreja que agora recebe o apoio do Estado, estes homens são homens santos, segundo a instituição que passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Estes homens não podem ser questionados, não devem ser questionados. Estes homens fazem tudo de acordo com seus pensamentos e não há quem realmente diga que eles estão errados. Nós vamos entrar então no que nós chamamos da época das trevas. É como se fosse uma época, perdoe-me o termo utilizado, da imbecilidade total, aonde ninguém mais lê a Escritura,
aonde ninguém mais reflete nela. Inclusive, a escritura agora ela é passada para uma língua, que é o latim, e só quem lê são agora os sacerdotes romanos, não é isso? E o sistema, ele simplesmente pisa em cima de quem, em algum momento, possa se contrariar com ele. A Igreja Católica Apostólica Romana se torna um império, uma igreja e um sistema religioso super abastado, uma instituição riquíssima. E o que acontece? O sistema se torna tão poderoso que ele consegue articular de todas as formas. Socialmente, culturalmente, politicamente, a igreja manda em tudo. A gente vai entrar no período chamado do período da Idade Média. O período da Idade Média vai até o século XVI. Quando a gente chega no século XVI, um Papa novo assume o trono. E o que ele vai fazer? Naquela época, para que um Papa fosse eleito, acontecia uma assembleia entre 4 arcebispos das igrejas mais proeminentes do mundo romano, com 3 famílias poderosas politicamente e financeiramente da época. Eles se reuniam numa assembleia e votavam e escolhiam um Papa. Esse Papa foi eleito pela influência de uma família, a família Tetzel. Poucos cristãos sabem disso, né? E a família Tetzel, então, ela era, além de uma família abastada e que se assentava na assembleia ali ilustre para escolher o Papa. Engraçado, né? Sistema dentro de sistema. Sistema fazendo sistema. Né? Politicagem gerando politicagem. E a família Tetzel, ela acabou gerando neste Papa que foi escolhido, ele ficou devendo favores à família Tetzel. Quando então um destes 4 arcebispos morre, e agora tem 3, e é necessário que um seja escolhido para se assentar na cadeira desse que morreu. A família Tetzel tem um integrante da família, Johann Tetzel, ou João Tetzel. Eles querem, a família Tetzel quer que esse integrante se assente nesse trono do arcebispo que morreu. E eles então vão, obviamente, cobrar os favores políticos que fizeram com que eles ajudassem o Papa a ser eleito, ser escolhido na época. E então, este Papa vai fazer um arranjo, vai dar um jeitinho, que a gente vai chamar aqui de jeitinho brasileiro, né? Ele vai dar um jeitinho romano, para que Johann Tetzel se assente na cadeira de arcebispo. Inclusive, na época, Johann Tetzel é questionado por não poder se assentar nessa tribuna, por ser novo demais para ser arcebispo. E então, qual é a saída que este Papa arruma? Vejam, coronelismo eclesiástico gerando coronelismo eclesiástico. Este Papa, então, vai levantar a seguinte tese. Havia o sonho dos romanos em construir a Basílica de São Pedro, aonde hoje funciona o Vaticano. E então ele vai dizer que Johann Tetzel é a figura levantada por Deus para poder o quê? Para poder exercer a função de trabalhar para que a Basílica de São Pedro pudesse então ser construída. As indulgências, então, serão construídas naquela época. As indulgências eram tipo uma bula papal, era um documento escrito, assinado pelo Papa. E Johann Tetzel vai ser, então, o responsável que vai andar por toda a Europa, entregando estas bulas papais que traziam benefícios eternos com dinheiro comprado
com dinheiro da terra. As pessoas então compravam esses benefícios eternos. Compravam essas bulas papais com uma bênção de um arcebispo que está em nome do Papa, dizendo o seguinte: comprem estas bulas e vocês vão simplesmente abençoar a vida de parentes de vocês que já morreram há anos, de vocês que estão no presente e de outros parentes que vão morrer no futuro. Eles vão ser bem recebidos na eternidade. É como se as indulgências mostrassem que é possível comprar bênçãos eternas com o dinheiro da terra. Observemos que as indulgências, elas já nos mostram muita coisa que acontece no século XXI. É quando Johann Tetzel sai pela Europa inteira, distribuindo as bulas papais, executando o coronelismo eclesiástico, aprisionando mentes, falando de heresias, e as pessoas estão comprando bulas papais, comprando como se tudo aquilo fosse verdade. É quando ele vai chegar em Wittenberg, na Alemanha. E Deus tinha um plano, um propósito de acabar com tudo isso em Wittenberg, na Alemanha. Vai dizer a história que, num determinado dia, um monge católico chamado Martinho Lutero vai estar lendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E quando ele chega no capítulo 1, no versículo 17, ele vai ler: e o justo viverá pela fé. E quando Martinho Lutero lê aquilo, a graça entra em seu coração e há uma implosão no coração de Martinho Lutero. Os seus olhos, as escamas caem dos seus olhos, a sua mente aprisionada, é como se grilhões fossem despedaçados nela. E ele começa a pensar: espera aí, então o justo não viverá por aquilo que a instituição diz? O justo não será salvo, o servo de Deus não será salvo por aquilo que o Papa diz. Então, o justo não será salvo, não adentrará a eternidade comprando uma bula papal. Então, o coronelismo eclesiástico é uma grande mentira. O coronelismo eclesiástico é um aprisionamento. O coronelismo eclesiástico é pecado. Martinho Lutero, em Wittenberg, é notificado, como toda a liderança da Igreja Católica Romana, que Johann Tetzel vai passar em Wittenberg e ele vai chegar na Catedral de Wittenberg, a igreja mais conhecida ali daquela cidade alemã. Martinho Lutero se levanta mais cedo e eu fico imaginando essa cena, sabe, Abraão? Fico imaginando, deve ser bastante curioso. Johann Tetzel, de repente, foi jantar na noite anterior, lá com a sua comitiva, e falou assim: estou coletando aqui muito dinheiro com as bulas papais em toda a Europa. Amanhã vai ser um dia que a gente vai coletar mais um bom dinheiro aqui em Wittenberg. Vamos chegar lá por volta de 8h30 da manhã, 9 horas. As pessoas já vão estar lá em fila, nos aguardando. Só que quando ele chega lá, na Catedral de Wittenberg, ele tem uma surpresa. Martinho Lutero já havia estado lá. Havia fixado 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, desmentindo todo o coronelismo eclesiástico que vinha da Igreja Católica Apostólica Romana. Aleluia. Pessoas haviam lido aquilo, e do mesmo jeito como o Espírito de Deus havia implodido o coração de Martinho Lutero, muita gente começava a ler aquilo e começava a pensar e refletir sobre tudo aquilo. E muita gente começou a entender que estava aprisionado pelo coronelismo da Igreja Católica Apostólica Romana durante séculos. Glória a Deus. Quando Johann Tetzel chegou, havia uma fila de pessoas para dizer para ele: devolva o dinheiro que você tomou do povo.
Por onde você passou, de mim você não vai levar nada. E o outro dizendo, de mim você não vai levar nada. Porque o meu Cristo já fez de tudo por mim na cruz. Eita glória! É nisso que eu acredito. É nisso que esse monge Martinho Lutero escreveu aqui que eu acredito. Glória a Jesus. Vocês nos negaram a verdade da palavra durante séculos, mas a palavra chegou aos nossos ouvidos de alguma maneira, porque esse é o propósito de Deus, de desmascarar o coronelismo eclesiástico com a sua palavra. Não foi isso que Jesus fez lá atrás, no texto de Mateus que a gente leu? E a gente vai ver todo aquele império religioso romano sendo agora implodido pela verdade. Aleluia. Se Jesus por pouco não foi morto, se Jesus por pouco não foi morto no se Jesus foi morto no século I por causa do orgulho das religiões judaicas, Martinho Lutero, por ser fiel a Deus, por falar a verdade, por pregar a verdade, por ir contra o sistema, por pouco não foi morto. Uma autoridade alemã que tomou o conhecimento de toda aquela situação que passou a se chamar a Reforma Protestante do século XVI, também tem seu coração quebrantado e vê as verdades de Deus e vê as mentiras do coronelismo eclesiástico romano. Sabe o que aquela autoridade faz? Ele esconde Martinho Lutero para que Martinho Lutero não fosse morto. E Martinho Lutero começou, então, escondido, escrever tratados teológicos, comentários bíblicos, a interpretar a Bíblia que estava no latim para o alemão e colocar a Bíblia na mão de cada cidadão alemão. E o catolicismo romano, na Alemanha, passou pelo que a gente chama de um verdadeiro pisoteamento das verdades eternas de Deus. Irmãos amados, como a gente precisa saber dessas questões históricas, né? Como a gente precisa. E agora eu quero trazer isso para a nossa época, para a gente caminhar para o final. Tá bom, Bruno? Amém. Tivemos a primeira parte, estamos na segunda e agora vamos para a terceira para finalizar, então? Vamos para a terceira e última? Amém. Glória a Deus. Mas todo o esforço de Martinho Lutero, no século XVI, que quase o levou à morte, tudo aquilo que o nosso Salvador fez no primeiro século, que o levou à cruz, quando nós pegamos todas essas questões, tanto escriturísticas, da escritura e da história da igreja, e a gente começa a colocar isso num paralelo com o que está acontecendo no século XXI, a gente toma um susto na igreja brasileira. Parece que hoje a gente precisa que muitas igrejas, muitas denominações ditas evangélicas, elas precisam conhecer o evangelho novamente, não é isso? Muita gente está dentro da denominação A, B ou C, mas ele não conhece o evangelho. Ele conhece concepções particulares da instituição, mas ele não conhece nada do evangelho. Não conhece nada da escritura. E a gente vai ver de novo, lá na frente, um homem de terno preto, com uma Bíblia aberta, lendo a Bíblia e distorcendo tudo que lê, e entrando na mente do povo, e arrancando o dinheiro do povo, e deixando o povo com medo dele, mas não com temor de Deus. A gente vai ver esse homem se dizendo e fazendo coisas que a gente duvida, não é isso? Ele massacrando com todo mundo, machucando todo mundo, fazendo o que quer com o dinheiro da igreja. No século XXI a gente vai ver igrejas e empresas. Tem um camarada que abriu, que é o dono. Ele vai lá, não quer saber se a Bíblia diz que não é para ordenar mulher como pastora. Ele ordena a mulher dele para ele poder ter alguém de confiar financeiramente, não é isso? Ele ordena um irmão para ser outro pastor, um primo, e vai lá, faz um estatuto que amarra só a família dele no poder. A igreja é dele, não é de Cristo.
Nunca foi. O interesse é financeiro. A gente vai ver em muitas denominações aí antigas no nosso país um tirano também lá na frente. Quem o questiona em alguma coisa, quem vê que ele está fazendo alguma coisa errada e o denuncia, ele excomunga. Ele diz assim, ó, você não presta para ficar mais na minha igreja. Você vai sair ou você vai querer que eu diga lá no microfone, lá na frente, que você está cometendo um pecado contra um ungido do Senhor. Vou te excomungar, vou te envergonhar, vai ser a minha palavra que eu já domino a mente de todos contra a sua. Tiranos. A mulher dele é líder do Ministério das Mulheres. Se ele tem filhos também, ele coloca os filhos para serem seus pastores auxiliares. Não é isso? E assim, as pessoas vão vendo, vão fingindo que não estão vendo nada e continuam patrocinando esses comportamentos. Existem tiranos que se reúnem, inclusive, para poder falar um para o outro. Quanto que você está lucrando por mês, hein? Quantos membros tem lá na sua igreja? Ah, na minha tem 500, na minha tem 1.000. Rapaz, eu troquei de carro, agora estou com uma caminhonete blindada. Eu faço o que quero na minha igreja. Não chega as ovelhas entregarem os dízimos e as ofertas, eles continuam pedindo dinheiro para tudo e para todos. Para todos os sonhos dele, ele inventa. É uma campanha. É não sei o quê, está sempre tentando pedindo dinheiro. É dinheiro para ele abrir outra congregação, para ele botar uma foto na frente, coronelismo eclesiástico. Aonde ele possa dizer, ó, tá vendo essa foto? Aqui, essa igreja é do presidente, do pastor fulano de tal. Eu sou melhor do que o outro lá. Eu expulso demônios a 10 quilômetros de distância. Eu oro e todo mundo fica curado. O meu óleo ungido tem poder. É o que mais a gente tem visto. E a gente não vê ninguém pregando a cruz de Cristo. A gente não vê ninguém pregando sobre arrependimento. A gente não vê ninguém pregando necessidade de uma volta para Deus. Não vê ninguém pregando quebrantamento, necessidade de quebrantamento. Qual é a igreja hoje no século XXI, em época de pandemia, que um coronel eclesiástico, ele chega lá na sua igreja e diz assim, ó, parou tudo. Vamos dobrar os joelhos e vamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país nesse momento de pandemia. Duvido. Ele vai gastar meia hora falando sobre dízimo e oferta porque ele está preocupado que nessa pandemia a arrecadação da igreja caiu. Não é isso? Eu quero finalizar aqui essa parte do coronelismo eclesiástico contando algo assim bastante curioso. Não quero usar palavras de agressividade em relação a ninguém, mas eu não posso deixar de dizer a verdade, correto? Vou dizer algumas coisas aqui que vão mostrar o retrato da igreja brasileira em um dos seus desdobramentos, onde existem mais coronéis eclesiásticos. Eu vou utilizar aqui uma figura histórica, uma figura lendária da igreja brasileira, para poder dizer o seguinte: a gente precisa observar como discípulos de Cristo essas pessoas. Analisar biblicamente e analisar o comportamento individual delas. Eu vou falar aqui algumas coisas que não são palavras aonde eu estou querendo denegrir a imagem de alguém, mas eu vou falar aqui algumas coisas baseado em tudo que a gente falou do texto anteriormente, do texto bíblico, em tudo que eu falei da história da igreja e em tudo que está indo contra a Escritura e contra a história da igreja. Tá ok? Na década de 70, acontece um fenômeno no Brasil. O que acontece aqui? O desencadeamento do neopentecostalismo. E o neopentecostalismo é a linha da igreja brasileira aonde os coronéis se assentam em seus tronos e ninguém os tira de lá. Ninguém pode enfrentá-los e há de quem ouse enfrentá-los. Na década de 70, existia um homem, acho que você não o conhece. Seu nome
Edir Macedo. Escreve aí que se você não conhece, você vai pesquisar, você vai passar a conhecer. Na década de 70, ele era membro de uma igreja de Nova Vida, aqui no Rio de Janeiro. E uma igreja de Nova Vida, a denominação de Nova Vida, ela é uma denominação muito séria. Ela exige formação, capacitação, reputação, boa reputação dos seus líderes, dos seus pastores. Os pastores da Nova Vida, eles têm que ter uma formação teológica firme. E ele era membro da igreja de Nova Vida. Foi quando ele chegou para a liderança da igreja que ele estava e disse assim: olha, eu sinto no meu coração o chamado de Deus. Só que a liderança da igreja já o observava. E disseram para ele: olha, Edir, vamos fazer o seguinte. Se você realmente está ouvindo a voz de Deus, se não for um psil de Deus, tem gente que confunde vocação com psil de Deus, né? São coisas totalmente diferentes, né? Às vezes o cara ouviu um psil da repreensão, ele pensa que ouviu o chamado da vocação, né? E a liderança da igreja de Nova Vida disse assim: você vai fazer o seguinte, você vai passar um tempo de observação, depois você vai ser sabatinado, depois você vai ser enviado para uma instituição de ensino, e depois você volta de lá para ser sabatinado de novo, para depois a gente te observar, para depois a gente ver se você pode ser ordenado. Sabe o que ele falou? Negativo. O chamado de Deus para mim é urgente. Não dá para eu ficar esperando. Isso tudo que vocês estão fazendo aqui, isso aqui é do homem. Tem nada de Deus aqui. Engraçado que a Escritura mostra para a gente que quando Deus chama um homem, uma coisa que Deus não tem é pressa, né? Primeiro Deus chama, depois Deus capacita, só depois Deus unge. Mas como tem gente no Brasil que gosta de pular etapas, principalmente os coronéis da religião. Sabe o que o Edir Macedo fez? Ele saiu da igreja de Nova Vida. Ele não quer uma igreja que tenha parâmetros para que um homem venha a ser pastor. Ele quer ser líder, ele quer ser pastor a todo o custo. Ele vai para uma igreja chamada Casa da Bênção. E lá na Casa da Bênção, ele consegue fazer lá o que ele não conseguiu fazer na igreja de Nova Vida. Na Casa da Bênção, ele é alguém carismático. Ele consegue se destacar. Ele fala demais. Ele demonstra uma espécie de sabedoria e de liderança que, de repente, é diferente daquelas pessoas mais humildes que ali estão. É quando, então, ele sai da igreja da Casa da Bênção, porque ele consegue lá o que não conseguiu na Nova Vida. Na Casa da Bênção, ele é ungido ministro do Evangelho, uma denominação neopentecostal. O que é uma denominação neopentecostal? É uma denominação onde não preza pela história da igreja, onde os seus líderes não têm formação acadêmico, bíblica, teológica. O que é o neopentecostalismo? É onde você vai ver sincretismo religioso, misturam vários hábitos de várias religiões dentro do cristianismo. Você vai ver uma igreja que tem bandeira de Israel, estrela de Israel dentro dela. Ali é uma igreja neopentecostal. Comunidade, não sei de que lá. Você vai ver o histórico ali, é uma igreja neopentecostal. Vai levantar o histórico do pastor. Ele saiu de alguma igreja, por insubordinação, abriu uma igreja para ele. E ele, então, criou um marketing para atrair pessoas, porque no Brasil todo mundo gosta muito daquilo que é místico. Então, acabou dando certo, veio um monte de gente, e tem um monte de gente ali fazendo as campanhas, né, fazendo pactos para poder tudo dar certo na vida dele. Mas não vamos entrar nisso aqui agora, né? A mulher do pastor é ordenada pastor e assim sucessivamente. Vamos deixar esse assunto para lá, que o tema hoje não é esse. É coronelismo eclesiástico, né? E então, o que acontece com o Edir Macedo? Ele sai da Casa da Bênção e ele consegue criar um cisma lá dentro. O que é isso? Um rompimento. Ele sai de lá com um grupo de pessoas. E ele vai, então, criar a sua própria igreja. Qual é o nome da igreja do Edir Macedo mesmo, Abraão? Que eu esqueci o nome dela. Ele funda uma igreja. Qual é o nome da igreja dele?
universal do reino de Deus. Exatamente. Estou por dentro. Ele vai... Pô, você conhece esse rapaz, hein, Abraão? Você conhece esse rapaz, hein? Pensei que ele não fosse tão famoso assim. Ele é famoso aí no Maranhão também? É, o homem é famoso aqui no Maranhão. Pensei que era só aqui no Rio de Janeiro. Ele faz os seus arrastões por aqui também. É verdade. O Edir Macedo vai pegar um grupo de pessoas, ele vai treinar um grupo de pessoas com alguma mentalidade dele, e ele então vai chamar aquelas pessoas de pastores dele, são auxiliares dele. Dentre todos esses pastores que ele treina, está o cunhado dele lá. O cunhado dele também é bastante famoso. Sabe o nome do cunhado dele, Abraão? R.R. Soares. Pouca gente sabe disso. O R.R. Soares acompanha o Edir Macedo desde o início. E o que acontece? O Edir Macedo tem uma mente brilhante para ganhar dinheiro. Sempre teve. E ele, então, vai começar a fazer contato com alguns políticos. Alguns políticos, inclusive, vão começar a frequentar a igreja dele no Rio de Janeiro. Ele quer transformar a igreja dele realmente num império. O Império Iurdiano, como o Império Romano do século XVI, não é isso? Desse jeito. Dentro do Império Iordiano vão ser criadas indulgências iordianas, não é isso? Lá você também paga com o dinheiro da terra para ter benefícios dos céus. Indulgências de novo. Indulgência. Indulgências. Johann Tetzel, lá do século XVI, agora tem um nome no século XX. Edir Macedo. Teve uma queda, né? Cultural, mas tudo bem. Edir Macedo consegue fazer alianças com políticos. E esses políticos vão facilitar o avanço da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele vai começar a fazer campanhas no Maracanã. Eu quero que você depois pesquise no YouTube, ok? Campanhas de curas e milagres da IURD no Maracanã. Pode ir lá pesquisar. No Maracanã, obviamente, quem é o autor das curas e milagres? Quem é, Abraão? É Edir Macedo, né? Este homem recebe poderes espaciais. Cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, paralíticos vão andar, porque Edir Macedo vai mandar. Esse homem tem todo o poder na terra, só não tem no céu, porque ele não conseguiu pegar um jatinho dele para chegar lá. Mas ele tem todo o poder na terra. Ele é o quarto homem da Trindade. E ele começa a dizer que Deus falou com ele, que ele teve uma revelação, inclusive todo falso líder tem uma revelação, né? Ele só não tem uma revelação quando verdadeiramente um profeta de Deus, um homem de Deus, prega a verdade para ele. Essa revelação para ele não serve. Mas tudo bem. Vamos continuar em frente. Ele faz campanhas de curas e milagres e as pessoas, então, vão diante dos altares criados no Maracanã ali na década já de 80 e vão comprar bênçãos. E muita gente vai se dizer curada. Pode até ter sido curada, não sei por quem. Porque Deus não cura ninguém em torno de dinheiro. Na Escritura não diz isso. Um pacto feito debaixo de quantia financeira, eu nunca vi isso. Esse Deus que gosta de dinheiro falou assim para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essa divindade é outra. Não é o Deus criador dos céus e da terra, mas tudo bem. Também não vou entrar nessa. Glória a Deus. Parece que a internet do reverendo não está muito boa. Está cortando. Tá me ouvindo? Sim, deu uma cortadinha aqui, reverendo, mas... Abraão? Estou lhe ouvindo. A minha conexão caiu. Exatamente, eu percebi que caiu a sua conexão aí. Mas voltou, tá ótimo. Pode continuar. Melhorou? Reverendo. Sim, sim. Melhorou? Melhorou. Tá legal, tá legal.
Edir Macedo, então, ele começa a fazer essas campanhas em vários estádios de futebol do Brasil inteiro ao mesmo tempo, porque agora ele tem um grupo de pastores. Quando ele não vai pessoalmente, agora ele levanta alguém. E esse alguém, ele também começa a lançar mídia. Esse homem é ungido por mim. Esse homem também, Deus falou com ele. Então ele consegue fazer campanhas no Brasil inteiro, em vários estádios de futebol. Ele tem uma intenção. Ele quer que a sua igreja seja cada vez mais conhecida. Mas para uma igreja ser muito conhecida, você tem que investir em marketing pesado. E qual é o marketing pesado que mais dá certo? A mídia televisionada, a televisão. Correto? Ele tem a ideia de comprar a Rede Globo. Ele faz ofertas para comprar a Rede Globo várias vezes junto ao Roberto Marinho, mas ele tem seu pedido negado. Ele então tem a ideia de colocar programas da sua igreja em horário nobre na Rede Globo, mas ele também não consegue. Sabe o que ele faz então? Ele tem a ideia de lançar o seu próprio canal de televisão. E ele então vai correr atrás para colocar programas da sua igreja em várias emissoras em horário nobre e vai correr atrás para investir em ter o seu próprio canal de televisão. Não é isso? Ele vai comprar, então, depois de um tempo, a chamada CNT aqui no Rio. É um dos canais da Igreja Universal. Nesse interim, o seu cunhado que estava acompanhando ele, de repente vai ter uma discussão com ele. Por que será? Eu também não sei e não quero adivinhar. Quer adivinhar, Abraão? Eu não quero tentar adivinhar. Eles vão ter uma discussão. E então, parece que o R.R. Soares vai dizer, ó, você tem a tua patente de coronel eclesiástico, eu quero a minha. Vai me fazer grande igual a você dentro da IURD? E o Edir falou para ele, você está de brincadeira. E ele vai dizer assim, então eu vou embora. E o Edir diz para ele, pode ir. O R.R. Soares sai da Igreja Universal, leva com ele um grupo de líderes de lá, ele precisa de gente já com experiência, e ele vai fundar agora a sua própria igreja. Qual é o nome da igreja do R.R. Soares mesmo, que eu esqueci, ô Abraão? A igreja do R.R. Soares é a igreja... Rapaz, me deu um branco aqui também. Internacional. Da bênção de Deus. Da graça de Deus. Da graça Internacional. de Deus. Internacional. Isso, ele vai abrir a igreja dele. Isso. Qual é o estilo de culto da Igreja Internacional da Graça de Deus? Quem é o centro dela? Quem é o curandeiro? Quem é aquele que faz milagres? Quem é aquele que ora e os demônios saem? Quem é aquele que faz cegos enxergarem, surdos ouvirem e paralíticos andarem? Quem é o homem poderoso lá? É o R.R. É uma cópia do seu discipulador. Ele também tem a ideia de lançar a sua igreja. Vai fazer campanhas de curas e milagres, também em estádios de futebol, e aonde pode fazer. O sonho dele, também, copiando o seu líder, é ter uma rede de televisão. Hoje ele tem uma rede de televisão? Ele consegue. Qual é o nome da rede de televisão dele? Não estou lembrado no momento. É a HIT. É a HIT, certo? É a rede de televisão do Edir Macedo. Do R.R. Soares. Mas, nós já estamos chegando no final. A situação vai piorando, historicamente, para a IURD. E no ano de 2006, o R.R. Soares, dentro da IURD, o Edir Macedo vai brigar lá com um bispo. Um bispo chamado... Esqueci o nome dele, você lembra, Abraão? Valdomiro Santiago. Exatamente. Ele vai brigar lá dentro com o Valdomiro Santiago. E o Valdomiro Santiago quer uma patente também alta. E eles vão brigar sério. E o Valdomiro Santiago vai ser excomungado pelo Edir Macedo. E o Edir Macedo vai dizer para ele, você não pode ficar mais dentro da minha igreja, vai embora. O que vai acontecer? O Valdomiro Santiago vai abrir sua própria igreja. Qual o nome da igreja dele mesmo? Esqueci também.
Mundial do quê? Do poder de Deus. Exatamente. E lá na Igreja Mundial do Poder de Deus, quem é o coronel eclesiástico? O próprio Valdomiro. Ele sai da Universal, ele abre a sua igreja e ele traz de lá vários pastores e bispos da Universal para trabalhar com ele. Provavelmente ele faz algumas promessas que eu também não quero adivinhar quais são. Não sei quais são e não quero adivinhar. Ele então vai estabelecer o seguinte: eu preciso fazer campanhas de curas e milagres aqui. Ele vai fazer um marketing em torno de si mesmo. E, obviamente, ele também tem o sonho de ter uma rede de televisão. Como isso dá certo, né? Só que ele não consegue numa televisão aberta. E hoje ele está lutando para ter numa rede fechada. Acredito até que já tem. Mas ele já tem muitos programas em várias emissoras da televisão brasileira, não é isso? E ele luta com a Igreja Universal e com a Igreja Internacional da Graça, disputando os horários nobres. Já reparou isso, Sobra? Como eles lutam? Quem paga mais? É como se fosse um leilão, não é isso? Para ver quem fica mais em evidência. Parece até aquela disputa para ver quem fica no topo do Google, não é isso? Quem paga mais vai ficar no topo, não é isso? É verdade. Até que no ano de 2012, depois da Igreja Mundial do Poder de Deus estar estabilizada, lá vai haver uma briga do Valdomiro Santiago com um dos seus bispos. Um dos que ele trouxe lá da Universal, um dos que deram mais força para ele, um que também chegou para ele e disse: ó, eu estou com você desde o início, agora é hora de eu ter também a minha patente. Esqueci o nome desse, você sabe o nome desse? Agenoduque. Exatamente! E o Agenoduque vai brigar com o Valdomiro Santiago e vai cobrar algumas coisas do Valdomiro Santiago. O Valdomiro Santiago, que não gosta de ser questionado como o Edino gosta, como o RR não gosta, ele vai fazer o quê? Vai excomungar o Agenoduque. E vai dizer: você não pode ficar dentro da minha igreja. Vai embora. E vai chamá-lo de filho de Satanás. Como ele também foi chamado pelo Edir Macedo, o Agenoduque, revoltado, vai abrir a sua própria igreja